Cara, esse é um assunto super polêmico e o Cássio levantou aí porque ele sabe a cortada que ele quer. Eu tenho certeza disso e daqui a pouco ele vai dar o pitaco dele junto também, porque ele é o pai aqui da reeducação. Cara, é um assunto super polêmico, você vai ouvir pessoas dando opiniões diferentes, mas Cara, o maior consenso que, assim, que vai ter... E acho que não só o assunto em relação ao momento é polêmico, mas dentro da nossa área, a própria contestação de reeducar gesto, né? Isso também tem sido polêmica, né? Não só pelo momento, mas segue lá. Nem vou entrar nesse lado, cara. Nem vou entrar, porque senão é um podcast à parte para falar sobre isso. Mas quanto ao momento, o mais comum de ouvir, acho que vai ser principalmente de gente da área, estudiosa, treinador e tudo mais, falando que não se mexe em corrida perto de competição, perto de qualquer coisa do tipo, principalmente pelo fato de mexer em corrida vai envolver necessariamente perda de desempenho. Então esse costuma ser o principal argumento. Para quem entende um pouco mais do que a gente faz, entende que é um lance de mexer com o sistema nervoso, ajustar padrão de movimento, envolve aprendizado, reaprendizado, vai entender que o sistema nervoso não é bobinho, né? Que ele não vai sair fazendo uma coisa, desaprendeu tudo que sabia antes e agora, oh meu Deus, estou sem opções, eu vou fazer aquilo que mais me prejudica, né? Então eu vou fazer uma corrida que consome mais energia, me cansa mais, enfim. A gente com a reeducação funcional vai tender a sempre oferecer algo que seja melhor do ponto de vista de segurança, de eficiência, e conforme isso vai sendo assimilado pelo sistema nervoso, o que era um plano A dele menos eficiente vai sendo substituído por esse plano B mais eficiente, até que esse plano B, no momento adequado, vira um plano A corrente. E se em algum momento, vamos supor, o cara vai lá para Berlim como o Marcelo, e não deu tempo hábil para isso virar o plano A corrente, né, de maneira segura, não tem problema nenhum. O sistema nervoso rapidinho vai voltar para aquilo que ele sabe fazer, que ainda assim pode ser não o mais eficiente e seguro, mas às vezes é aquele mais confortável que o cara consegue replicar por mais tempo. Então, no mínimo, a gente espera que o cara se mantenha no mesmo nível. A reeducação bem feita tende a elevar o nível da corrida da pessoa. Exatamente, a reeducação bem feita não, de maneira alguma vai piorar o padrão de movimento, né? E assim, não estando completamente automatizado, tá? No período, pouco tempo para trabalhar, não sendo completamente automatizado, enfim, pelo menos que ele tenha mais momentos, né, mais duração na prova em bom padrão de movimento, né? Que é algo que com treinamento de reeducação um pouco mais prolongado, iria permitir que ele ficasse ali em torno de 80%, 90% da prova num bom padrão. A gente sabe que em maratona chega uma hora que a perna pede arrego mesmo, mas de repente se ele se manter 40% num padrão melhor já é interessante. E aí, assim, minha opinião é de que não há contraindicação, eu concordo com o que o Franco expôs, e assim, e também é óbvio que não é o momento ideal, né? Mas de maneira alguma é uma contraindicação. O ideal, de forma redondinha, é que esse cara tenha mais tempo para treinar isso, com certeza. Mas é bem isso, ele não vai sair de um padrão dele para um padrão pior. A não ser que, de novo, a gente já conversou isso nos episódios falando a linguagem do sistema nervoso, a não ser que você não fale a língua do sistema nervoso, dê comandos ruins, segmentados, que fogem do objetivo da tarefa. Então, eu acho que é bem por aí, cara. Cara, e até para aproveitar, eu vou já blindar a gente contra possíveis críticas aqui. Todo mundo fala, tem que apresentar estudo, tem que falar sobre estudo. Então, tem um estudo legal que faz avaliação com eletroencefalograma das pessoas que estão passando por retreinamento de corrida. Não sei se vocês já viram isso. E que aumenta realmente a demanda do córtex para quem está passando por esse retreinamento, só que isso é transitório, né? E tende a voltar para a linha de base depois de um mês de exposição. Então, em teoria, você vai
demandar mais cognitivamente desse atleta enquanto você está fazendo o retreinamento, mas é transitório. Depois de um tempo, cerca de 1 mês, e se você tiver até 2, mais, ele tende a voltar para a linha de base, do ponto de vista de esforço mental, né, cognitivo e tudo mais, de prestar atenção, e depois de um tempo já está tudo normal e ele está com uma corrida mais segura. Então, não vejo por que não. Legal. E é isso aí. Então, a gente, falando a linguagem do sistema nervoso, foi bem lembrado que tem, né, o Rafa lembrou que tem um episódio sobre isso, a gente consegue interferir no movimento agudamente, e se a gente tiver tempo hábil para treinar, isso chega a ficar automático, e aí vira realmente uma mudança, uma melhora de padrão de corrida consistente. Já aconteceu de eu receber paciente há 1 semana da maratona, não dá para fazer nenhum milagre, mas com pequenos comandos, a gente consegue melhorar muito na corrida. E nesse caso, eram algumas referências de manutenção de sustentação, então, o tal do cresce, mas dando algumas referências para ele, e aumentando um pouquinho a cadência numa sessão. A gente fez um treino basicamente de aumentar a cadência. O paciente na própria sessão já sentiu o conforto do menor gasto energético, daquela corrida mais organizada. Então foi só não foi de verdade um retreinamento, mas foi uma organização da corrida. E o meu comando, minha orientação para ele era não guarda nenhum raciocínio, não leva isso para o raciocínio. Vai guardando a sensação do que é correr assim. Eu não espero que você consiga correr mais de meia hora nesse padrão, mas você vai correr meia hora nesse padrão, isso já vai te trazer uma economia de energia e vai te trazer um pouquinho menos de sobrecarga. Daqui a pouco você vai perder, e é esperado que você perca o padrão. E como o Franco disse, não é que quando ele perder esse padrão, ele não vai para um padrão aleatório qualquer, não, ele vai voltar para o padrão antigo, que ele já estava bem treinadinho, já sabia fazer e tudo mais. Então ele vai de um padrão melhor que foi treinado ali em uma sessão na clínica para um padrão antigo. E quando perceber que voltou para o padrão antigo, se conseguir, tenta voltar para o novo padrão. Então, ao longo da corrida, sem precisar parar de correr, você volta a crescer, volta a aumentar a cadência do jeito que a gente está fazendo aqui, e aí o esperado são alguns momentos de boa corrida ao longo da maratona. É o que o Rafa falou, se ele fizer 40% do tempo de maratona já num padrão melhor, isso vai trazer benefício em termos de gasto energético, em termos de sobrecarga mecânica. Então, esse caso em especial, que veio para uma sessão pré-maratona, antes de viajar, foi sucesso. Foi para a maratona, conseguiu imprimir um padrão melhor, concluiu a prova sem queixas. Então, se a gente fala a linguagem do sistema nervoso, a gente pode tanto fazer uma abordagem aguda para, né, que não tem um poder tão grande, mas que já dá um resultado, ou como pode fazer um retreinamento mesmo de corrida mais longo prazo para automatizar e fazer esse novo padrão de movimento virar o padrão, como o Franco disse, é o plano A, né? Aquele padrão de escolha automática do sistema nervoso. Então, respondendo minha própria pergunta, complementando aí o que vocês já falaram, dá para melhorar o padrão de movimento a qualquer tempo, não precisa ser longe da prova. Agora, e pode ser, muito rápido mesmo, pode ser um divisor, agudamente pode ser um divisor de águas para o cara terminar uma prova, né, cara? Aí depois vai tratar, né, se ficar arrebentado, beleza, mas ele foi lá e cumpriu o desejo dele. Aí tem só uma coisa que é também defendendo o outro lado, né? De quando talvez não vale a pena mexer nesse período tão próximo. Acho que eu, pelo menos, consideraria a confiança e o comportamental do paciente. Se essas coisas estão abaladas, ele tá achando que aquilo vai ser inseguro, vai expor ele a risco. Cara, não é o momento. Simplesmente porque você vai colocar o mais precioso ali, o que vai deixar ele desconfiado, inseguro, a se expor novamente à corrida com um padrão que ele não está acostumado. Então essa seria uma das condições que eu consideraria, cara.